Meus amigos, vamos lá, segunda parte do nosso vídeo. Agora nós vamos falar aqui de teoria da irrelevância de Modigliani e Miller em um mundo com impostos. Então, o relaxamento da primeira premissa apenas aqui da teoria de Modigliani e Miller. Agora, a imposto de renda, a alíquota T, que nós vamos usar aqui por meio de exemplos práticos de 34%, que é a alíquota brasileira. O restante das premissas são mantidas. Bom, vamos aqui fazer então uma análise do efeito do benefício fiscal do imposto de renda. Foi o argumento do Modigliani e Miller. Mostra que uma empresa com alavancagem, ela paga menos imposto de renda, né? Isso é verdade porque nós podemos deduzir os juros da dívida na hora de calcular o imposto de renda a pagar. Então, se nós temos uma dívida cada vez maior, nós temos juros, despesas de juros maiores, então temos aí menos imposto de renda a pagar por conta disso. Então, simbolizando aqui uma alíquota de 34%, o lucro operacional Lagir agora, ele é deduzido aí um imposto de renda sobre ele, né? Multiplicado por 1 menos o T. Então, nós temos aqui um Lagir de 1.000, ok? E nós vamos calcular aqui vezes 1 menos o T. Vou complementar aqui porque ficou errado. O Lagir de 1.000 vezes 1 menos T. Né? Aqui 1 menos 0,34. Okay. Bom, então, a gente sabe que o imposto de renda a pagar, que essa empresa ela não tem alavancagem, ela vai pagar 34% de 1.000. Então, ela tem 340 para pagar para o imposto de renda. Qual que é o valor dessa empresa agora, né, sem alavancagem? É o Lagir dela líquido do imposto de renda dividido por 10%. Então, essa empresa antigamente valia 8.000 nos exemplos anteriores, agora ela passa a valer 6.600 porque o imposto de renda tomou uma fatia boa do valor de mercado da empresa para ele, né? A Receita Federal. Ok. Caso a empresa venha a se alavancar, aqui é a empresa alavancada, a um nível aí de dívida de 3.300. Tá? Bom, vamos ver como é que fica. A gente tem a alíquota de 34%, o lucro operacional dela continua Lagir vezes 1 menos T, no caso aqui 1 menos 0,34%. Tá? Então vamos multiplicar o Lagir por 0,66. Né? O R0 continua 10% e a empresa então ela tem uma dívida de 3.300 e um custo da dívida RB 6%. Isso implica uns juros aqui, se eu multiplicar, de 198. Né? Como é que vai ser o imposto de renda que a empresa vai pagar então? 1.000 de lucro que ela tem, menos os juros 198. Aí sim, em cima desse resultado líquido, que eu vou multiplicar 34%. Né? Antes aqui, eu multiplicava no operacional os 34% direto sobre o Lagir de 1.000. Né? Mas como agora eu tenho uma dedução de juros, eu vou multiplicar 34% sobre o líquido. Eu vou pagar então 272,68 de imposto de renda. É menor do que 340. Então, qual é a economia fiscal? 340 na empresa sem dívida e na empresa com dívida 272. A diferença 67,32 é a economia fiscal. É a transferência de renda da Receita Federal de volta para o bolso dos acionistas, né? Em forma de riqueza para o acionista. Como que eu posso calcular esse valor também? É os juros que eu estou pagando multiplicado pela alíquota do imposto de renda. 198 vezes 34%, 67,32. Eu encontro diretamente o valor do benefício fiscal. Né? Então, esse benefício fiscal ele é um fluxo de riqueza agora que vai para o acionista. Então, se é um fluxo de riqueza que vai para o acionista, né, ele é favorável ao acionista, pois é uma transferência de riqueza da Receita Federal para o acionista. Logo, o valor da empresa irá aumentar no mesmo montante do valor presente da economia fiscal. Né? Então, agora,
Modigliani e Miller mostram aí que com a presença de imposto, porque há um benefício fiscal da dívida, esse benefício adiciona valor para o acionista e aumenta o valor da empresa. Então, de agora por diante, quanto mais dívida da empresa, mais vai agregar valor para o acionista, segundo a teoria de Modigliani e Miller. Então, a proposição 1 de Modigliani e Miller é refeita na presença de ambiente com impostos. O valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa não alavancada, mais o valor presente do benefício fiscal da dívida, que a gente simboliza aqui por uma sigla de VPBFD. Logo, quanto maior a dívida, maior o VPBFD, maior o valor presente do benefício fiscal. Ora, uma vez que os fluxos são gerados em perpetuidade, o valor presente do benefício fiscal é calculado assim. Valor presente, eu vou pegar o benefício fiscal dividido pela taxa de custo de capital de terceiros, que é o custo da dívida. Como é que eu calculei benefício fiscal? Se você relembrar, uma maneira rápida e direta é pegar o valor dos juros e multiplicar pela alíquota do imposto de renda, 67,32. Esse é o benefício fiscal da dívida. Então, o valor da alíquota do imposto de renda, T, multiplicado pelos juros, valor monetário dos juros, perpetuado de acordo com a taxa de juros da dívida, RB. Então, esse é o valor do benefício fiscal em perpetuidade, é o valor presente. Então, dos benefícios anuais fiscais da empresa. Então, pessoal, anualmente, tudo mais constante, a empresa ela vai ter sempre esse benefício fiscal aqui de 67. Então, o valor presente disso tudo é calculado pela perpetuidade. Então, veja, os juros, na verdade, é o montante da dívida, simbolizada por B, vezes a taxa de juros, RB, multiplicado pela alíquota aqui. Então, estou substituindo aqui o valor dos juros pelo a fórmula de cálculo dos juros, que é o montante da dívida vezes a taxa de juros, dividido por RB. Ora, mas como o RB está em cima e está embaixo, eu posso cortar. No final, então, o valor presente do benefício fiscal da dívida em perpetuidade vai ser o montante da dívida que você está tomando emprestado na empresa vezes a própria alíquota do imposto de renda, e mais nada. Eu nem preciso da informação da taxa de juros. Então, no caso aqui, por exemplo, o valor presente dos benefícios fiscais da dívida, uma dívida de 3.300, proporciona um valor presente dos benefícios fiscais de 1.122, porque 3.300 vezes 0,34, 1.122. Vamos ver se é verdade? Olha, a gente já viu que a gente tem um benefício fiscal anual de 67,32. Isso aqui perpetuado por uma taxa de 6%, 1.122, que é o valor presente, então, do benefício fiscal da dívida. Então, finalmente, nós calculamos o valor da empresa depois da alavancagem, conforme a proposição 1 de Modigliani e Miller com impostos. Então, segundo Modigliani e Miller e a lógica que foi apresentada, o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa não alavancada, mais o valor presente dos benefícios fiscais da dívida, 1.122. Ela passa a ter, então, um valor de mercado de 7.722, em função da transferência de renda da Receita Federal para os acionistas. Como é que fica, então, o balancinho da empresa, o valor de mercado? Dívida que ela tomou, 3.300, vai ficar eternamente, perpétuo. Capital próprio, 4.422, vai ficar eterno, perpétuo. E o valor de mercado perpétuo da empresa, 7.722. Vamos fazer um simulado? Qual o valor de mercado da empresa se a dívida for de 5.000 e não 3.300? Bom, então, refazendo a conta, segundo aí a proposição 1 de Modigliani e Miller, o valor da empresa não alavancada é 6.600. Agora o benefício fiscal da dívida aumentou de 5.000 vezes 34%, passou para 1.700. Antes era 1.122. Então o valor novo de mercado da empresa aumenta para 8.300. Então você percebe que a gente tem um aumento aqui em função do aumento da alavancagem da empresa. A alavancagem faz aumentar o valor da empresa agora.
Ok? Já deu para perceber aqui, pessoal, olha que se você botar cada vez mais dívida na empresa, maior vai ser o valor de mercado da empresa, segundo essa lógica de Modigliani e Miller. Ok, pessoal? Aqui então o gráfico está resumindo isso. No eixo do Y, aqui coloca-se o valor de mercado da empresa, e aqui no eixo do X, o grau de alavancagem. Né? Quanto maior dívida sobre capital próprio, maior o grau de alavancagem. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, nós no primeiro momento nós tínhamos uma dívida de 3.300, né? E o capital próprio de 422. 4.422, aliás. Ok, aqui é 4.422. Né? Isso dá 0,8 ou não, porque eu não sei se eu fiz a conta certa. 3.300, só um momento. Dividido por 4.422. 0,75. Vou consertar aqui. Aqui dá 0,75. Muito bem. E a gente tem no segundo nível 5.000 de dívida e 3.300 de capital próprio. Né? Isso dá 1,51 arredondando. Então, em cada nível desse, a gente tem o valor de mercado da empresa. Né? No primeiro momento, o valor de mercado da empresa é 7.722, que é o que a gente já viu ali. Então, aqui eu tenho 7.722. E depois ele pula para 8.300. Então, à medida que eu vou alavancando a empresa, vai aumentando o valor de mercado da empresa. Na proposição 1 de Modigliani e Miller com impostos. Né? Na proposição 1 de Modigliani e Miller com impostos. Na proposição 1 de Modigliani sem impostos, o valor de mercado da empresa não se altera, se você se lembra disso, do vídeo anterior. Então, a diferença é o que? O valor presente dos benefícios fiscais, que nada mais é do que a alíquota do imposto de renda multiplicado pelo montante de dívida que você quer adotar na empresa. A proposição 2 de Modigliani e Miller, ela se altera em relação ao mundo com impostos? Então, não muda nada, exceto pela inserção na fórmula da proposição 2 de Modigliani e Miller do benefício fiscal, 1 menos T. Né? Lá na proposição 2 de Modigliani e Miller não tem essa parte vermelha aqui, porque não existe imposto de renda. Então eu boto o redutor fiscal aqui multiplicando pelo nível de alavancagem. Então essa é a diferença em relação à fórmula da proposição 2 sem impostos. E aí temos então também o retorno médio ponderado de capital. Devido aos benefícios fiscais da dívida, o retorno médio ponderado de capital diminui à medida que a empresa faz a alavancagem. Então, se você for lembrar no vídeo anterior, a gente tinha aqui uma média ponderada entre os dois capitais. Esta parte que está aqui, o menos T, não existia. Há um redutor fiscal aqui multiplicando o grau de alavancagem, ou, se quiser, o custo da dívida, né, que é 6%. Então, vamos calcular aqui agora como é que fica o retorno do acionista pela proposição 1 de Modigliani e Miller e como fica o retorno médio ponderado de capital a partir do exemplo dado anteriormente. Então, vamos lá. No caso da empresa sem alavancagem, o R0 é 10%, o valor de mercado da empresa é 6.600. Logicamente, o RS, aplicando a proposição 2 de Modigliani e Miller, também é 10%, porque não tem alavancagem. Então, o custo médio ponderado de capital vai ser só a primeira parte daquela nossa equação que está aqui. Né? Isso, já que não existe alavancagem. Então, obviamente, o custo médio ponderado de capital é 10%, igual ao R0. No caso da empresa alavancada, há um nível de dívida de 3.300. A gente viu lá que o valor total da empresa aumenta de 6.600 para 7.722. Então, logo, 7.722 menos 3.300 tem um capital próprio de 4.422. O custo de capital de terceiros é 6% e o R0 continua 10%.
Então vamos ver agora qual é o retorno do acionista pela proposição 2 de Modigliani e Miller com impostos a esse nível de alavancagem. Então, refazendo a fórmula aqui do Modigliani e Miller, esta aqui, né? Nós vamos aplicar com os dados que a gente tem. 10%, alavancagem 3.300 sobre capital próprio 4.422, multiplicado pelo redutor fiscal, 1 menos 0,34, e multiplicado pelo diferencial das taxas, R0 menos RP. Fazendo a conta aqui, a gente vai encontrar 11,97% de retorno do acionista a esse nível de alavancagem. Como é que fica o retorno médio ponderado de capital? Bom, eu tenho que o capital próprio da empresa é de 4.422 e o valor total da empresa é 7.722. Então, o peso do capital próprio está aqui, multiplicado por 11,97%, que é o que nós acabamos de chegar pela proposição 2 de Modigliani e Miller com impostos. Então, essa parte aqui dá 6,86. A segunda parte é o capital de terceiros, o retorno do credor, 6%, multiplicado por 1 menos 0,34, que é o redutor fiscal, e que, por sua vez, é multiplicado pelo peso da dívida do balanço, 3.300, que é o peso da dívida em relação ao ativo total, que é o valor de mercado da empresa. Essa parte dá 1,69. Então, somando aqui, a gente tem 8,55 ou 54%, porque isso aqui dá uma dízima, e a gente arredondou, tá certo? No terceiro exemplo, a dívida agora aumentou para 5 mil, né? Em função da dívida aumentar, o valor do mercado da empresa aumentou para 8.300, por causa do valor presente dos benefícios fiscais. Então, o capital próprio, 8.300 menos 5 mil, passa para 3.300. O retorno da dívida continua 6% e o R0 10%. Então, a partir desse nível novo de alavancagem, a gente calcula o retorno do acionista pela fórmula da proposição 2 de MM. Novo nível de alavancagem multiplicado pelo redutor fiscal multiplicado pelo diferencial das taxas, R0 menos RB. Somando tudo, o retorno do acionista nesse nível de alavancagem é de 14%. Como é que fica então o custo médio ponderado de capital agora? Custo de capital próprio, que é o RS, retorno do acionista, multiplicado pelo peso do capital próprio em relação ao valor total da empresa. O capital próprio agora é 3.300. Aqui o retorno da dívida, RB, que é 6%, multiplicado pelo redutor fiscal, multiplicado pelo peso da dívida em relação ao total do valor da empresa, que é 8.300. Essa primeira parte dá 5,57 e a segunda dá 2,39, fazendo aí agora um total de 7,96. Ok? Então repare, pessoal, que à medida que você vai aumentando agora a alavancagem na empresa, tá? O custo de capital era 10 sem alavancagem, com alavancagem intermediária cai para 8,55, com alavancagem maior cai para 7,96. Então, nesse momento, o que se observa no gráfico é exatamente isso que está aqui, né? À medida que você vai alavancando a empresa, o custo de capital médio ponderado cai de 10, que ele começa inicialmente com R0 igual a 10, e vai descendo na proporção do aumento da alavancagem financeira. Então aqui o R0 igual a 10. Então no primeiro ponto, nós temos um nível de alavancagem de 3.300 sobre 422, 0,75, né? Isso então, fazendo aquelas contas todas que nós já fizemos, nós chegamos a um RS de 11,97 e o custo médio capital 11,54, né? O retorno médio desses dois capitais, o azul e o vermelho. Bom, no nível de alavancagem de 5.300, 5.000 para 3.300, um nível de alavancagem de 1,51, o retorno do azul e do vermelho médio ponderado dá 7,96, ok? Então nós já fizemos a fórmula logo acima aqui, representando isso agora no gráfico. Então repare que o custo médio, o retorno médio ponderado de capital vai decrescendo
na medida que aumenta a alavancagem. Por outro lado, o valor da empresa aumenta, né, à medida que aumenta a alavancagem. Por quê? Porque a gente viu lá que o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa não alavancada, tá? Mais o valor presente dos benefícios fiscais. Valor da empresa não alavancada mais o valor presente dos benefícios fiscais da dívida, né? Uma outra maneira da gente chegar na mesma conta que nós já tínhamos chegado, 7.722 e 8.300, através aí do valor presente dos benefícios fiscais, né, é encontrar dessa maneira. Eu vou pegar o LAGIR, que é o lucro operacional, tirar o imposto de renda e dividir pelo retorno médio ponderado de capital. Então, por exemplo, no primeiro momento aqui, no nível de alavancagem de 0,75, eu tenho aqui um LAGIR de 1.000 sempre, menos 0,34%, né? Então estou tirando o imposto de renda e dividindo por 8,54. Isso aqui dá aproximadamente 7.722. Não vai dar exato, pessoal, porque eu cortei as casas decimais aqui. Se eu estivesse fazendo no Excel, o resultado que eu tinha chegado lá em cima, isso aqui não vai dar exatamente igual ao resultado aqui, aproximado que eu coloquei, porque eu cortei as casas decimais na hora que eu fiz o cálculo do 8,54 lá em cima, ok? Mas se fizer no Excel vai dar exatamente 7.722 se o numerador aqui for contemplar todas as casas decimais. Mesma coisa aqui em cima, o valor da empresa alavancada, pega o valor operacional do lucro da empresa, tira o imposto de renda, dividido pelo custo médio ponderado de capital, ou retorno médio ponderado de capital, 7,96 e um monte de casas após a vírgula aqui. Quando eu divido pelo valor exato, eu vou chegar a 8.300, da mesma forma. Então, a outra forma de calcular o valor de mercado da empresa, através da ótica do lucro operacional. A gente calculou através da ótica da proposição 1 de Modigliani e Miller, que é o valor de mercado da empresa não alavancada, mais o valor presente dos benefícios fiscais. Nós chegamos a 7.722 e 8.300. Né? Só relembrar aqui. Então, aqui a gente tem 6.600, que é o valor da empresa não alavancada, mais 1.122. A gente tem o valor da empresa alavancada. Aqui a gente tem 6.600 com mais, se eu não me engano aqui, agora eu não me lembro o valor exato, vai dar 1.700, claro. Então a gente tem aqui 1.700, que é o valor do benefício fiscal da dívida, né? A gente vai encontrar 8.300, tá? Da mesma forma que a gente encontra aqui e aqui. Então o que acontece? Por esta ótica aqui do Modigliani e Miller, o valor presente do benefício fiscal está explícito na equação. Por essa ótica que está aqui, o valor presente do benefício fiscal ele está implícito no retorno médio ponderado de capital, porque a gente está reduzindo a taxa de desconto geral da empresa pelo redutor fiscal, que é 34%. Né? Na hora que a gente faz o cálculo aqui, ó, do custo médio ponderado de capital, a gente reduz a base, o denominador dessa equação. Então, o benefício fiscal, por essa ótica, está sendo captado num denominador da equação. Pela ótica do Modigliani e Miller, o benefício fiscal é calculado à parte. Pegamos a dívida e multiplicamos pela alíquota do imposto de renda. Muito bem. Aqui vocês têm o exercício de fixação para treinar essa questão aí do Modigliani e Miller com impostos, tá? Então o que eu estou dando para vocês? O LAGIR perpétuo de 300 ao ano. A empresa tem um R0 de 12%, né? Então o retorno do capital aí sem o efeito da alavancagem, o R0. O custo da dívida, o retorno da dívida é 6%, a alíquota do imposto é 34%, e ela tem um nível de alavancagem igual a zero. Então ela trabalha só com capital próprio.
A partir desta informação, você calcula o valor da empresa alavancada e o valor da empresa não alavancada. Depois, na letra B, você vai calcular o retorno do acionista utilizando a proposição 1 de Modigliani e Miller. E depois você vai calcular o retorno médio ponderado de capital. Ok. Depois, na letra D, você vai repetir os cálculos de A até C, se o nível de alavancagem da empresa, dívida sobre capital próprio, for igual a 2,5. E você então tem que representar tudo isso em gráficos da mesma forma que nós fizemos. Ok? Espero que vocês consigam fazer. Tendo dúvida, me manda por e-mail que a gente vai ajudando vocês aí, tá bom? Lembrando aí que o meu e-mail é só vou meu e-mail alvinmarcelo@gmail.com. Ok? Tá aí. Pode mandar a resposta para esse meu e-mail aí que eu respondo na medida do possível, tá bom? Ok, então espero que tenha sido uma revisão mais rápida e objetiva dessa teoria de estrutura de capital.